Olá, olá a todos, sejamos todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Ed Green e nesse vídeo eu vou contar a história dele, a história da família dele. E é isso, bora pro vídeo de hoje. No início do século XX, Wisconsin era rural. Era uma cidade pequena, tinha pequenas comunidades agrícolas ali e viviam do plantio e criação do gado. A rotina era simples, dura e baseada na autossuficiência. Vale ressaltar que as casas ficavam muito isoladas e cada família vivia praticamente do seu próprio mundo ali, longe dos olhares dos outros, estilo cada um na sua. A sociedade era conservadora. A vida social era estruturada em torno de igreja, escolas pequenas e armazém local. Esperava-se que todos que viviam na cidade fossem trabalhadores religiosos e discretos sobre seus assuntos privados. A vila de Penfield era cercada por pântanos e fazendas. Tinha cerca de 720 habitantes em 1900 e ainda menos na década seguinte. Penfield era representada como a típica América rural, calma, fechada e tradicional, né? Era um ambiente aparentemente seguro, mas ideal para esconder comportamentos perturbadores. E foi ali que começaria a história de Ed, alguém que parecia comum, ele parecia ser uma pessoa comum, mas se tornaria uma das figuras mais aterrorizantes da história criminal dos Estados Unidos. Edward Theodore Green nasceu em 27 de agosto de 1906, no condado de La Crosse, Wisconsin. Ed era filho de dois imigrantes alemães, sendo o segundo filho de George Phillips Green, que era o pai dele, nascido em 1873, e Augusta Green. Eu vou deixar o nome dela aqui, porque é muito difícil de pronunciar. Ela nasceu em 1878. Ela era uma entre 8 crianças de uma família de imigrantes alemães da Prússia que se estabeleceram em Wisconsin. A família dela veio de um êxito de massa que aconteceu lá nos Estados Unidos, e eles eram luteranos antigos, e que vale mencionar que possuíam uma fé muito mais conservadora do que a fé luterana tradicional. Era muito conservadora mesmo. Então ela veio desse seio conservador. Isso porque a Augusta, ela tinha uma crença que todos os seres humanos eram cheios de pecados em pensamentos e ações e eles eram infectados por motivações imorais. E por isso eles acreditavam que todos os seres humanos, eles mereciam queimar no inferno. Essa informação eu tirei do Eric Moreira, do site Aventuras da História de 2005. Vou deixar aqui na descrição. A Augusta, ela se casou com o George quando ela tinha 22 anos, em 11 de dezembro de 1900. Após 2 anos, eles tiveram seu primeiro filho, chamado Henry George Green. Ou seja, ele era o irmão mais velho do Ed Green. O pai, George, era o alcoolista. Tinha dificuldade em manter emprego, ele alternava em trabalhos aleatórios. Ele já trabalhou como carpinteiro, curtidor, de vendedor de seguros. O George, ele foi dono de uma mercearia por alguns anos, mas ele vendeu o seu negócio e mudou a família toda para fazenda isolada em 1915. E ali se tornou o lar definitivo de Green. Ele não saiu dessa localidade. Augusta, ela era extremamente religiosa e controladora. Ela usava o isolamento para manter os filhos afastados do mundo. Ela acreditava que o mundo era moralmente corrupto, que o álcool era o mal absoluto. E dá para entender essa questão do álcool, já que ela era casada com um homem que abusava dessa bebida, né? Ele usava muito álcool, ele bebia muito álcool. Ela acreditava que todas as mulheres, exceto ela, claro, eram pecadoras
instrumento do diabo. Então, ela não deixava que nenhum dos filhos se aproximassem de nenhuma mulher, porque ela falava que essas mulheres eram pecadores e iriam levar os seus filhos para o inferno. Diariamente, ela lia a passagem da Bíblia, ela assombrava os filhos com essas histórias, ela pegava as piores histórias, assim. Ela gostava bastante da palavra inferno, então ela ficava muito no foco em morte e punição divina. Ela não se preocupava em passar a passagem da Bíblia, não. Ela se preocupava em, se você pecar, você vai para o inferno. Segundo a Universidade de Radford, o Ed, ele, quando pequeno, ele era um leitor voraz, sabe? Ele adorava ler. Mas ele tinha muita dificuldade em interagir com as demais crianças, sendo muito tímido e um olhar bem preguiçoso. Ele tinha uma lesão na língua, o que atrapalhava bastante a sua fala. Acho que às vezes ele queria até se comunicar. Ele tinha, um lado, a mãe dele, que fazia de tudo para que ele e o irmão dele ficassem isolados de outras pessoas. E ele ainda tinha uma lesão na língua, né? Então dificultava muito a fala dele. Isso fazia com que as crianças evitavam ficar perto dele. E quando ele insistia em fazer amigos, insistia em fazer amizades, surgia a mãe dele e falava, se afasta. Então era muito difícil para ele. Apesar disso, ele era muito bem academicamente na sala de aula, ele era muito bem. Especialmente em leitura, ele adorava ler. Era um ponto forte dele. Porém, a questão da comunicação ficou bem precária, né, para ele. Ficou complicada. Em 1940, o George ele morre aos 66 anos devido ao alcoolismo. O Ed e o Henry eles começam a fazer bicos para sustentar a casa. Ed era bem visto na comunidade, ele gostava muito de trabalhar, principalmente como babá. Ele se relacionava muito melhor com as crianças do que os adultos. O Henry ele começou a namorar uma mãe divorciada com 2 filhos. E ele planejou se mudar para viver com ela. Ele se preocupava muito com essa ligação do irmão com a mãe. Ele frequentemente falava mal da mãe dele para Ed. Ele falava que o Ed não deveria deixar a mãe deles, né, controlar ele. Que o Ed deveria sair mais e falar com outras pessoas. Mas houve a morte misteriosa do Henry. Em 1944, os irmãos eles estavam queimando vegetação na casa deles, lá na fazenda. Só que o fogo ele saiu de controle. E após o incêndio, o Ed ele relatou o desaparecimento do irmão. Ele falou que o irmão dele estava desaparecido. Mas aí o corpo do Henry ele foi encontrado. Ele estava de bruços, sem queimaduras. A causa oficial foi asfixia, mas havia relatos de contusões na cabeça. Então, foi uma morte bem misteriosa. A polícia ela não investigou profundamente, não houve perícia. Acredito que naquela época nem existia DNA, nem existia o exame de DNA. A investigação não foi tão completa como é hoje em dia, né? E anos depois, alguns estudiosos eles falam que o Ed poderia ter sido o causador da morte do irmão dele, mas, como eu já falei, não tem como comprovar, é só teorias da conspiração que o Ed poderia ter matado o irmão. Após a morte de Henry, apenas o Ed e a Augusta permaneceram na fazenda. A Augusta teve 2 AVCs e o Ed ele foi o responsável por cuidar dela devotamente. Um dos episódios marcantes da vida do Ed foi quando a mãe ela se revoltou ao ver uma mulher vivendo com um homem sem serem casados. Ela chamou essa mulher de prostituta. Então, assim, como eu falei, tinha essa cultura de cada um cuidar da sua vida, exceto a Augusta, porque ela cuidava da vida de todo mundo, principalmente de mulheres. Augusta, ela faleceu em 27 de dezembro de 1943. Então, foi uma morte muito repentina pro Ed. O Ed, ele ficou devastado, claro, né?
pois ela era sua figura central, ela era sua mãe, sua guia moral e a sua única relação significativa, vamos se dizer, porque era a única mulher que ele poderia ter contato sem que não tivesse problema para ele, né, porque ela falava mal de todas as outras mulheres. Então, recapitulando, o Ed, ele perde seu pai em 1940, perde seu irmão em 1944 e perde sua mãe em 1945. Então, imagina como que ele ficou com essas perdas tão repetindo assim, do nada. A vida após a morte da mãe do Ed, o Ed ele passou a viver de forma extremamente solitária. Ele lacrou e preservou todos os cômodos da mãe. Ele ficou mantendo tudo intacto. A casa vivia caindo aos pedaços. Ele morava apenas em um pequeno quarto próximo à cozinha. E com isso, após a morte, né, da mãe dele, ele começou a desenvolver um fascínio por revistas sobre canibais e aventuras macabras, crimes e especialmente histórias sobre objetos feitos com pele humana, culto da morte e literatura mórbida. Ele começou a fazer visitas noturnas ao cemitério local, o que mais tarde se revelaria um dos comportamentos mais perturbadores dele. Vale ressaltar que o Ed, ele se sustentava com a fazenda, os pequenos serviços da comunidade. Ele recebia um subsídio agrícola federal. Ele começou a receber em 1951. Ele fazia trabalhos sazonais, como manutenção de estradas e debrulha de safras. Entre 1946 e 1956, ele vendeu a parte do terreno que era do irmão dele. Tinha como se manter. No dia 16 de novembro de 1957, Berenice Warden era uma dona de uma loja de ferragens em Springfield. Ela simplesmente desapareceu. Um residente local disse que o caminhão da loja foi retirado por volta das 9h30 e a loja permaneceu fechada o dia todo, o que era algo muito estranho. O filho da Berenice era um delegado xerife, o nome dele era Frank. Ele entrou na loja às 5 horas e encontrou uma caixa registradora aberta e tinha manchas de líquido vermelho no chão. Ele informou aos investigadores que Ed esteve na loja na noite anterior ao desaparecimento da mãe. Então, Ed foi apontado como principal suspeito. E, além disso, ele avisou que o Ed ele voltaria na manhã seguinte para comprar um galão anticongelante. O recibo da venda desse galão foi o último registro feito por Bernice. Então, não tinha como não linkar o Ed no desaparecimento da mãe de Frank. No dia do desaparecimento, o Ed ele foi preso e o departamento de xerife do condado de Washara, eu acho que é assim que se pronuncia, fez busca na sua fazenda. Um delegado ele encontrou vestígios da Berenice sem vida na casa, na fazenda do Ed. E a cena era devastadora. Era muito devastadora o que ele fez com a Berenice. Na casa do Ed Gein, o departamento de xerife ele encontrou diversos artefatos feitos com humanos, com peles humanas, incluindo até o crânio da Mary Organ. Ela desapareceu em 1954. Embora o Ed ele tenha confessado apenas 2 assassinatos, as investigações dizem que ele pode ter assassinado outras pessoas, mas ele tem um outro crime que é violação de túmulos. Ele invadia os cemitérios e ele simplesmente violava esses túmulos, negou canibalismo e contato direto com os corpos. O Ed ele confessou que entre 1947 e 1952 ele visitou cemitérios para exumar corpos enquanto em estado confuso. Ele fala que isso tudo aconteceu após a morte da mãe dele. Então ele fala que isso tudo foi
por conta da confusão mental. Os investigadores, eles coletaram todas essas provas, todos esses objetos que o Ed fez após violar o túmulo, com o corpo dessas pessoas já sem vida. E o laboratório simplesmente destruiu tudo. Só existe fotos, mas as provas mesmo foram todas destruídas. E durante o interrogatório, o Ed ele foi agredido por um policial. E essa ação, ela invalidou completamente o primeiro depoimento do Ed, já que ele foi agredido por esse agente. O agente ele morreu de ataque cardíaco 1 mês após o julgamento. E ele, segundo relatos, ele ficou traumatizado com o horror dos crimes. Porque ele viu e a cena foi tão forte que ele ficou traumatizado. No julgamento, ele foi considerado mentalmente incapaz e internado em hospital psiquiátrico. Em 1968, os médicos declararam que o Ed estava apto para o julgamento, que durou 1 semana apenas e culminou na decisão de não culpa por sanidade. Ele passou o resto da sua vida no hospital psiquiátrico. O Ed ele morreu com câncer no pulmão. Na mídia, o Ed ele continuou vivo porque a história do Ed influenciou a cultura pop. Teve seus traços psicológicos retratados em diversos filmes de vilões icônicos, como o Mornan, de Psicose, o Massacre da Serra Elétrica, Buffalo Bill. A Netflix lançou uma série chamada Monstros, vale a pena assistir. E essa série, ela levanta até o questionamento se o Ed ele realmente matou o irmão. Mas claro, é uma série de ficção, então o autor ele teve a liberdade de trazer esse questionamento se ele matou ou não. Então vale a pena assistir. Mas lembrando que o Ed ele sempre negou que ele tenha matado o irmão, ele sempre negou que ele não matou o irmão. Então, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de saber o que vocês acharam. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Comente se eu esqueci algum detalhe necessário para a informação. Se vocês conhecem uma outra história, comentem aqui também, dê dicas. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.